Como é que, assim, o saber hebraico, ter lido em hebraico a Bíblia, ter contato com a comunidade que traduz e tudo mais, isso eu imagino que traz para você um entendimento mais aprofundado da Bíblia. Não, com certeza, é um negócio muito louco, porque, veja bem, a Bíblia, primeiro que a Bíblia não é a Bíblia, né? Ela é um conjunto de livros, e são livros muito diferentes. Por exemplo, não existe hebraico, existe hebraicos. Na própria Bíblia, se você pega um hebraico mais antigo do texto e o hebraico mais recente, você tem desafios linguísticos nesse caminho. Se você lê, por exemplo, no hebraico, o livro de Jonas e o livro de Ruth, é um hebraico bem mais fácil e muito tranquilo de lidar para quem tem uma certa bagagem. Porque ele é mais moderno? Por quê? Não, porque a linguagem é simples, a narrativa é tranquila, o vocabulário é mais fácil, né? Quando você pega... Foi escrito por um cara menos habilidoso, talvez? não é tanto, porque assim, né? Vayhi dvar Yehová Eliona ben Amitai Leemor, né? Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a narrativa, a história é meio simples. Quando você pega Jó, pega Ezequiel, que tem uma literatura poética, aí a coisa, o vocabulário é muito mais desafiante. Estou colocando os opostos, né? E mesmo assim, o grego também tem variações significativas. O aramaico, que é uma língua parente do hebraico, que tem um pequeno trecho no Antigo Testamento. Então, quando você estuda, não é só essa questão linguística, você entra num outro mundo, numa outra realidade, num outro contexto, numa série de elementos que, assim, porque a língua não é que você tem palavras diferentes da sua, você tem todo um recorte da realidade, você tem uma cosmovisão, você tem todo um ambiente, né? E aí, associando isso ao entendimento que você tem por causa da arqueologia, né? Você vê a questão histórica, geográfica, cultural, contextual, aí você fala, poxa, quer ver um exemplo bem simples? Por exemplo, Jesus disse que a gente deve lavar os pés uns dos outros. Eu cheguei aqui, você nem... Não lavei seu pé. Não lavei, então o ressentimento crescendo a cada dia, né? E aí... Você também não lavou o meu? Então é que eu estava bebendo água, né? E aí acabou a água, né? Mas o lance é o seguinte, quando você lê um negócio desse, você fala, pô, mas quando você vai para o contexto da época de Jesus, na terra de Israel, o pessoal andava descalço ou de sandália em chão empoeirado. Então todo mundo, quando chegava na casa de uma pessoa, em vez de servir um cafezinho ou convidar para sentar, você quer um suco, primeira coisa a fazer é lavar o pé da pessoa. É uma maneira de ser hospitaleiro e receber bem. Se o sujeito era uma pessoa de condições mais especiais, assim, bem, ele tinha um empregado, um servo que fazia isso, senão o próprio dono da casa fazia isso. Então Jesus vai na casa de um cara chamado Simão, por exemplo, em Lucas capítulo 7, chega lá e reclama, Simão, eu vim aqui e você não lavou meu pé. Por que isso? Ele está com frieira? O que houve? Né? Qual o problema? Né? O que está rolando? Você não entende. Então, quando você compreende esse cenário, é muito mais do que a questão linguística, mas que é uma diferença gigantesca. Mas do ponto, assim, existe alguma coisa que... E aqui eu estou falando do ponto de vista linguístico. Esse do contexto geral, eu suponho que teólogo, estudar teologia, estudar a religião cristã, de uma forma geral, você acaba pegando isso, né? Você meio que estuda isso para valer. Agora, do ponto de vista linguístico mesmo, assim, do que está escrito, a tua percepção da Bíblia e coisas que você acreditava ter entendido mudaram quando tu... Ah, sim, com certeza. Com certeza muda. Por quê? Porque você percebe... um exemplo, né? Você percebe que certas coisas que você entende dentro do contexto da língua portuguesa, quando você lê no hebraico, ela tem matizes e perspectivas diferentes. Um exemplo bem doido, assim, para a gente realmente ficar maluco, é que a gente está acostumado a uma construção verbal baseada em tempo. Então você fala, eu conjuguei o pretérito perfeito, o imperfeito, o futuro, o presente. O hebraico não é assim. O tempo é secundário. Isso quer dizer que uma forma verbal ela é entendida
a partir do que é chamado na gramática de Aktionsart, o aspecto verbal. Se a ação é acabada ou inacabada, isso é o que importa. Consequentemente, a mesma forma verbal no hebraico, a princípio pode ser traduzida no presente, no passado ou no futuro. Entendi. Aí dá um nó na cabeça da pessoa. E aí você fala, como assim? Então, eu posso dizer para você o seguinte, ó, uma ação acabada, né? Uma acabada está no passado, inacabada está no futuro. Então você tem o perfeito e o imperfeito, o completo e o incompleto. Mas eu posso dizer para você de uma ação acabada no futuro. Amanhã terei lido esse livro. A ação é acabada e o tempo é futuro. E aí, para você lidar com isso e saber qual é a melhor maneira de traduzir, é um desafio, tem outros elementos lá. Outra coisa muito doida, por exemplo, a coisa mais especial que você tem no Antigo Testamento é revelar o nome de Deus. E qual é o nome de Deus? YHWH, que se tenta dizer Yehová e Yahvé, né? O que é essas 4 letras? Elas são mais ou menos a essência do verbo ser em hebraico. Só que, quando a gente pensa como é que Deus falou do seu nome, ele disse, Erie Asher Erie. Todo mundo fala, Deus disse, eu sou o que sou. Peraí, mas não tem presente no indicativo no hebraico. Então não existe eu sou o que sou. Então, literalmente, o verbo significa, a gente traduziria, eu serei o que serei. Mas como assim? Por que Deus está dizendo isso? Porque a descrição hebraica, ela não é estática, ela não é uma aula de filosofia de Aristóteles, da Grécia. Deus está dizendo, eu serei o que eu decidi ser, ou seja, eu sou incontrolável, ninguém me manipula, eu não sou um ídolo pagão. Além dele ser, digamos assim, a essência de tudo, ele é o eterno, ele é aquele que será o que ele decidir e ninguém tem domínio sobre ele. Puxa, nossa, isso é imaginei muito mais, nada disso. É muito mais rico. Então, aí quando você lê o Apocalipse, você vê quando Jesus fala, né, da sua volta, ele diz, vai se referir àquele que era, que é e não que será, que há de vir. Porque é no eixo do tempo, aquele que é o eterno, aquele que decide, independente do possível controle humano, que é o grande problema do paganismo. O paganismo, você pega o ídolo, você faz uma negociata com ele. E você fala, eu te dou isso, você me devolve aquilo. E com o Deus único não rola desse jeito. E Sayão, você mencionou aí, a gente estava falando até agora sobre o verbo especificamente, que no hebraico não tem o presente, passado e futuro de uma forma tão definida como a gente tem no português. Isso. Correto? Nesse sentido, e aqui eu vou viajar um pouco, você acha que tem algum tipo de genialidade divina na linguagem mesmo, que de forma a ser amplo o entendimento, de poder querer dizer mesmo passado, presente e futuro em algum versículo específico? Eu acho que a questão é a seguinte, quando a gente pega essa dimensão cronológica, organizada que a gente tem, que é talvez um ponto de concentração das línguas europeias, no ambiente hebraico isso tem valor, mas não tanto quanto aqui, não é o fator fundamental. Então, o que me parece é que o hebraico é mais simples e denso ao mesmo tempo, e que você precisa de uma atenção maior para olhar aquilo e ver qual que é o elemento. Então, quando você estuda e analisa o texto como um todo, e quando você olha o contexto e as relações e outros aspectos sintáticos, você vai chegar à conclusão, olha aqui, isso aqui tem que ser isso. Entendi. Né? Uhum. Então, por exemplo, você pega o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio, Deus não pode ser criará, não pode ser Deus cria. Então ali ninguém tem dúvida, Deus criou os céus e a terra. Agora, o hebraico tem uma coisa muito doida, que é um pensamento concreto, afastado de abstrações. Então, por exemplo, céus. O que é céus? Céus é shamayim. O que é shamayim? Sh é fogo, maim é água. Você olha para o céu, ou está descendo água, ou parece que está pintado de fogo. Então, essa maneira muito concreta, ela é muito interessante,
E ela traz uma série de conexões e ligações dentro do texto que é muito diferente, né? E aí, nesse sentido, é um mundo, é uma coisa assim curiosa. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem na nossa realidade da cristandade mundial é que a gente perdeu muito dessa raiz, dessa base, desse jeito de... Eu gosto de dizer que na Bíblia e no hebraico bíblico você tem um sabor agridoce. Você tem a mistura de elemento de um com o outro, que a gente, quando chega aqui, a gente tenta separar e o negócio não rola direito. Fica meio confuso. Né? Entendi. Cara, como um cara que entende e estuda a Bíblia de uma forma profunda, a gente tem... Bom, você inclusive está aí na mesa aí com Rota 66, que é uma Bíblia de estudo, correto? Isso. Pois é, uma Bíblia de estudo, ela me corrija se eu estiver errado, mas ela pretende que se leia a Bíblia e tem ali uma explicação, mas que me ajude a compreender um texto muito complexo. Então, é mais do que isso, porque assim, quando a Bíblia é escrita, os textos eles têm um foco de trazer uma comunicação adequada para a comunidade da fé da nossa relação com Deus. Tá. Então as perguntas que as pessoas têm, isso aparece dentro desse cenário. Qual que é o problema? Quando um leitor do nosso tempo vai ler a Bíblia zerado assim, ele não sabe de nada, bom, ele não vai entender os elementos geográficos, históricos, personagem, por que isso, por que aquilo. Então ele precisa de uma ajuda. O que quer dizer Genezaré? Como assim Jericó? Monte Tabor, por que isso, né? Tá, onde fica esse negócio? Que quer dizer fariseu, né? Você não sabe nem eu, então como é que explica esse negócio? Então quer dizer, o fariseu que nasce na fariseia? Não é, então... É que nasce na Faria Lima. Exato, também pode ser. Aí o Faria Ayazeu, né? Então, isso ajuda muito. Mas também a pergunta deixando o dogmatismo religioso de lado, né? A pergunta é: por que um texto como esse sobreviveu ao tempo? O que tem nele que fez com que geração após geração resolvesse contar de novo essa história, esse texto fosse preservado e ele mexesse com a vida das pessoas? Esse que é o negócio. Aí, uma Bíblia como essa, ela tem exatamente essa intenção de fazer a conexão daquele mundo com essa realidade aqui. Então você pega, a gente mencionou agora, uma história simples do Jonas. Qual é o lance do Jonas? O Jonas, ele é um profeta e Deus chega para ele e falou: Jonas, você precisa lá avisar os caras de Nínive que eles são da pesada. A galera lá tudo é torcedor do Boca Juniors, os caras são barra brava, são difíceis e tal. Então você precisa ir lá. E o Jonas fica doido. Falou: não vou de jeito nenhum. Se for para tentar falar alguma coisa que dê chance para aqueles caras, eu prefiro acabar com tudo. Não quero saber do meu ofício de profeta. Eu vou largar tudo. Aí ele vai para uma cidade na beira do mar chamada Jope e pega um navio e desaparece. Porque ele não quer saber de gente que não conhece o Deus verdadeiro do povo. Quando ele pega um navio, a gente não se liga. O navio está cheio de gente, carne de pescoço. Se não for do Boca Juniors, são do River, ou do Huracan, né? E aí, ele chega lá e é bizarro, porque ele entra numa depressão total. Ele vai dormir, vai lá, e a tempestade começa a pegar pesado, os caras pegam ele dormindo lá e perguntam: o que está rolando? O que aconteceu aí? E aí, eles resolvem fazer um treco lá para adivinhar, um sorteio, e cai sobre ele e ele tem que se explicar. E aí, quando ele se explica, ele diz assim: olha, eu sou hebreu adorador do Deus que fez os céus, o mar e a terra, e é por causa de mim que o pau está quebrando aqui e está dando esse rolo. Os caras ficam apavorados. E aí o que é bizarro, a ironia é que o profeta que conhece a Deus larga tudo, foge. Os caras do navio que são pagãos, todo mundo se converte, se volta para Deus. Então a ironia é muito interessante. E aí o Jonas vai lá para barriga do peixe, depois devolvido, volta para Nínive. Então, a ironia é a seguinte: as pessoas que acham que conhecem a Deus e que estão servindo a Deus podem fazer tanta bobagem em cima do seu egocentrismo, enquanto aqueles que a gente acha que estão totalmente perdidos, uma pequena sopradinha de Deus muda a vida dessas pessoas. Então é muito legal esse negócio. Aí quando você entende esse cenário, que vai depender da linguística, da literatura,
da compreensão do contexto, da história. De fé, eu imagino. De fé. Aí você olha tudo isso e fala, meu, que coisa interessante. Aí quando você pega esses textos, eles têm condição de conectar com a sua vida. Eles fazem diferença. Você fala, pô, caramba, olha que coisa mais maluca que tem aqui, né? Você entende? Quando você vê a narrativa da ressurreição de Jesus, cara, quem é a primeira pessoa que aparece para dar notícia? Maria Madalena. O que isso mostra para mim? Que essa história nunca podia ter sido inventada e falsificada. Ninguém ia botar uma mulher que tinha sido dominada por demônios e que tinha a vida toda detonada, que vinha de um vilarejo que não valia nada, lá no norte do país, no lugar desprezado da Galileia, para servir de testemunha como se isso fosse uma história arranjada. Se alguém fosse inventar uma história para convencer... Essa seria a última testemunha escolhida, pessoa. Entendi. Ele escolheu, olha, tem um rabino sábio de Jerusalém, chegou lá como mestre da lei e confirmou que era verdade. Por que falou sobre Maria Madalena? Porque é verdade, ninguém inventaria uma coisa que é um tiro no pé. Percebe? Então, aí quando você faz as conexões, aí é muito legal. E a proposta, que é exatamente isso. Por isso que a Bíblia tem essa pegada, vamos dizer, ao mesmo tempo fundamentada no que é a coisa na raiz e com a conexão com a vida.